Oi! Deixa eu colocar aqui o fone. Deixa eu colocar. Ok. Oi, tá me escutando? Sim. Menina, não tinha visto essa parte, mas deu tudo certo no final. A gente vai vendo coisas para fazer caso não funcione na hora. É? Ah, ainda bem que deu certo. Vou ver aqui. Tá dando interferência aí, Rebeca? Oi? Tá Oi? dando interferência? Não, tá funcionando bem. Só tô abrindo aqui o computador. Tá aparecendo uma interferência. Deixa eu só ver aqui se é aqui. Então, pode Pra ser. mim aqui tá normal, tá na internet e Wi-Fi. Não, eu digo de som. Você tá escutando algum barulho de som, interferência de som? Não, comigo não. Tá tranquilo. Então deve ser aqui. Vou tirar. Pode ser outro aparelho. Ah, tem um pessoal entrando. Interferência do computador. É, pode ser, às vezes o computador ele fica chiando junto. Isso. Que é ele, então. Vou tirar ele daqui. Acho que agora parou. Deixa eu ver. Acho que é. Pera aí. Tá dando pra me escutar? Como o convite da live foi pelo meu, Rebeca, vai dar. Não vai enviar para os teus seguidores. O ideal seria que tu tivesse aberto. É, mas depois a Mas gente depois a vê. gente vê. Pera aí. Peraí. Tá, ok. Melhorou um pouco o Melhorou um som? pouco só. Pronto. Agora tá dando alguma interferência? Não, agora tu melhorou. Tá. Então acho que era o microfone que tava dando alguma interferência. Mas tá bom. Mas aí depois salva no seu, que eu faço que nem a gente falou. Aí qualquer coisa baixa e aí a gente coloca certinho no YouTube também para poder ficar salvo, né? Porque acho que daqui um tempo aqui no Instagram ele meio que exclui, né? Mas não sei, a gente vai vendo certinho. Aí qualquer coisa depois eu vejo para poder publicar no meu Instagram também. Não sei como que funciona a parte dos Reels, como que tá o tamanho, né? Mas a gente vê. Mas de qualquer forma, a moça do marketing que trabalha comigo, ela vai fazer alguns cortes, então volta e meia vai aparecer alguma coisinha. Tá ótimo, sem problemas. Tá bom. Então, gente, foi meio invertido, mas vai dar certo aqui. É, a gente está na nossa primeira live, né, desse ano, com a nossa querida Giovana, que foi muito parceira de embarcar comigo nessa aventura. E o tema que a gente vai falar hoje é de imagem pessoal e empreendedorismo feminino. Acredito, né, que aqui no Instagram dela todo mundo conhece ela, muito sorridente ela.
Mas é bom a gente falar que ela é contabilista de formação, criadora de conteúdo digital, especialista em estética facial e secretária do Meio Ambiente, Turismo e Conceição Tocantins. Atua também como consultora de beleza da Mary Kay, é maquiadora, fundadora do estúdio de beleza Giovanna Vaz, e ela adora realçar a beleza das pessoas, fazer as pessoas ser tão bonitas quanto ela. Ela une técnica, cuidado e empreendedorismo para transformar a autoestima das pessoas em experiência também. Quando a gente escolheu esse tema, é um tema que está muito em voga devido ao empoderamento feminino. Particularmente, a gente não gosta muito dessa palavra, mas é mais no sentido de das pessoas, e principalmente mulheres, né, tomarem seu lugar de fala, não só como mães ou não só como profissionais, né, mas como um todo na sociedade, né? E hoje está muito atrelado a parte da imagem pessoal e também do empreendedorismo, que é muito difícil não ter uma mulher que também, de certa maneira, não seja empreendedora, né? Então, é o tema que a gente trouxe de hoje, a gente vai falar algumas coisinhas sobre isso. Aí, o que você quer falar um pouquinho, amiga, para iniciar? Então é um prazer, Rebeca, estar aqui com você hoje. Para os meus seguidores ficarem sabendo, a Rebeca é advogada, né? De São Paulo, né, Rebeca? Nos conhecemos virtualmente, se tornou uma amizade assim gigante e a gente compartilha do pessoal, profissional e agora estamos com esse projeto, com as lives. Ela já tinha esse projeto desde o ano passado que a gente tentou fazer. Deu alguns problemas, não conseguimos no dia entrar, tivemos que remarcar para a virada do ano, né? E aí já quisemos iniciar o ano com esse tema que para nós mulheres é de grande importância e é relevante que eu vi que na live tem homens também, que eles saibam, né, o porquê do tema, apesar do nome empoderamento ser um pouco assustador. Então, nós não vamos falar só de beleza, só de maquiagem, mas também bastante de empreendedorismo. E quando se fala em empoderamento, né, já se imagina aquela mulher que chega falando, toda bem arrumada, bem maquiada, no salto alto, cheia do poder, né? Resumindo, né? Cheia do poder. E pouco se fala da mulher que constrói esse empoderamento no dia a dia. Porque o empoderamento ele é construído. São várias camadas, né, que vai sendo construída através de vários pontos que nós vamos estar falando aqui. Não quero dar spoiler, senão eu vou pular as etapas. Vou deixar fazer a pergunta. Sim. E é interessante falar também desse empoderamento justamente porque é uma construção, né? Não é aquela coisa, virei a chavinha, uhul, já subi no salto. Nem sempre, às vezes a gente é obrigada a fazer isso, mas é uma construção dia a dia também com base na nossa autoestima, né? É um pouquinho por dia para a gente poder alcançar esse lugar. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre enxergar as nossas metas e elas também estão nessa parte de da gente se ver como uma pessoa importante, uma pessoa competente, né? Aí vamos aqui à primeira pergunta, que a gente separou perguntinha. De que forma o empoderamento feminino influencia na maneira como a mulher se posiciona, comunica seu valor e fortalece o próprio negócio, especialmente em um mercado ainda tão desafiador para nós mulheres? Então, ele influencia na forma, primeiramente, como a mulher se vê. O empoderamento começa de dentro, né? A imagem traduz e a segurança fortalece o negócio. Então, ocupar o seu espaço com segurança e sem medo é uma construção, como nós já falamos, né? E falar de empoderamento, nós não estamos falando só de maquiagem, beleza, estética e aparência. Estamos falando de consciência, identidade, a forma como a mulher se reconhece. Dessa forma, ela vai poder se posicionar para o mundo.
Interessante que não é só essa parte externa, né? É a parte interna também, a parte de como que a pessoa se fortalece internamente, né? Claro que se você está bem fortalecido internamente, isso reflete, né? Mas é muito importante a gente também falar disso, de que nada adianta a gente ter uma boa carcaça, digamos assim, se por dentro a gente também está passando por momentos difíceis. Então, essa parte da imagem pessoal tem que estar muito atrelada também a gente se fortalecer, né? E também a parte da gente ter uma autoimagem bem cuidada também nos ajuda a nos fortalecer. Aquilo, não, nem todos os dias a gente vai estar 100%, mas se a gente pelo menos se olhar no espelho e se reconhecer, fica mais fácil a gente lidar o nosso dia, né? Bom, agora a gente vamos para os temas propriamente ditos, né? E Imagem também, pessoal. você pular aí, muitas vezes, assim, igual você falou, para estar bem por dentro e por fora, né? Vai ter um dia que aquela mulher empoderadíssima não está bem por dentro. Uma Uhum. coisinha que ela faz por fora, no visual, vai levantar aquele astral dela por dentro. Sim, Então, por isso que a aparência acaba sendo uma questão tão importante. sim. Ela levantou, cabisbaixa, mas tem reunião, tem cliente, tá com a agenda lotada, e aí o que fazer? Eu falo que é jogar a toalha, se ajeita, começa a cuidar dessa aparência externa. Mulher com cabelo lavado não quer guerra com ninguém, é simples assim, né? Sim. Ainda Aí mais que começa, tem os cachinhos. ainda mais de cachinho, somos obrigadas, né? Aí vem um batom, o batom eleva a mulher, deixa a mulher com outra autoestima e com certeza a hora que ela colocar o pé na porta, alguém vai comentar. Nossa, mas tu chamou a atenção, tá, aquilo ali já elevou, o dia dela já vai virar outro. Muitas vezes acontece, né? Nem todos os dias se amanhece bem. E naquele dia que a aparência dela está impecável, mas o psicológico não tá legal, e aí o que fazer? Né? Sim. Aí vem o momento de se concentrar, parar, refletir, verificar ali, não, por que que eu não tô bem, tentar não confundir os sentimentos para usar aquela aparência externa e entender a interna para poder manter esse dia equilibrado. Sim. É um equilíbrio, né? A parte interna e externa, às vezes nem sempre vão estar andando juntas, mas uma coisa puxa a outra. Se É, internamente você tá bem, externamente você vai fortalecer isso. Mas se num dia que você não tá tão boa internamente, o externamente pode dar uma forcinha para você falar, uhul, eu sou muito gata, e você ficar feliz e fazer as suas coisas que você tem que fazer. Bem, acho que a gente já pode ir para o próximo tema, né? Que também está dentro disso que a gente está falando. A imagem pessoal, que é a maquiagem, as vestimentas, a postura no profissional e como que isso afeta, né? E aí a gente vem para uma pergunta importante. Como a imagem pessoal afeta não só para o empreendedorismo, né? Mas a autoimagem e a autoestima. É um pouco justamente disso que a gente está falando. Não só para o negócio, mas também para essa parte interna da gente, né? então, a autoimagem é como ela se vê, né? É como a mulher se vê. E o seu rosto é a sua vitrine. Independente do trabalho que você executa. Pode ser de vendas, como é meu caso, pode ser lá na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo também, mas a imagem transmite confiança, né? E ela impacta diretamente na autoimagem quando a mulher se olha com mais cuidado, o respeito, a intenção. É, ela começa a se valorizar e se fortalecer internamente, a partir desse momento que ela começa com esse cuidado. É interessante que é uma coisa que correlacionada, né? E essa parte da imagem, da autoimagem, também é uma coisa que puxa para as causas sociais, né?
Então, a gente também vê, por exemplo, nessa parte de câncer de mama, que tem um trabalho muito bem desenvolvido nessa parte de retornar para a mulher, vamos supor, a parte dos cabelos, a parte da maquiagem, para tirar aquele aspecto abatido, principalmente durante o tratamento, e também na parte da independência, né? De você, digamos assim, a partir do momento que você começa a cuidar da sua autoimagem, você começa também a se ver independente, não só como, vamos supor, uma esposa ou uma mãe, mas uma pessoa independente por você mesma, nessa autonomia, digamos assim. Bem, vamos para a segunda perguntinha. Como as Esse vestimentas... Você quer Oi? pular? Deixa eu só fazer um comentário. E esse fortalecimento, ele vai além do empreendedorismo, porque igual você estava falando, né? Ele vai influenciar nas decisões pessoais, na forma como ela se posiciona na sociedade, igual você falou, com relação às causas sociais, né? Isso vai influenciar muito. E nós temos visto muitos casos e tem sido assustador acompanhar o que você já citou, que é o câncer, ele tem afetado mulheres de diversas idades. Aqui no nosso município, inclusive, já temos mulheres na faixa de 20 anos. E nesse ponto eu fico muito feliz e quero até expressar aqui sobre a empresa Mary Kay, que ela trabalha diretamente, tem um instituto voltado para doações de mamografias e outros atendimentos para a mulher, para as mulheres de vulnerabilidade e situações de agressão doméstica. Uhum. Então, ele trata e agora fez parceria com outros dois institutos, Instituto Protea e o Instituto Fala Mulher. Justamente trabalho voltado para a mulher. E cada produto que a gente vende na empresa Mary Kay, Rebeca, ela tem uma época que faz a transmissão de valores Uhum. para o Instituto. Sim, é um trabalho muito importante, né? Principalmente quando ele for em consideração, né, que o nosso país ainda é muito carente de realmente movimentos que ajudam, né? Tem uma política pública, mas ainda não está tão avançado quanto a gente gostaria que fosse, né? E essa parte também que a gente está comentando, né? Não só a gente está falando mais especificamente do câncer de mama, da parte de oncológica, mas essa parte de causas sociais também impacta na mulher que sofreu violência doméstica. Porque às vezes ela chega tão desorientada e devastada quando ela sai do relacionamento, muitas vezes um relacionamento que ela teve, vamos dizer assim, infelizmente, sorte de não ter morrido, né? Que ela não Sim. conhece mais, não se conhece mais. Então, essa parte da imagem pessoal acaba resgatando quem essa mulher verdadeiramente é, que ficou muito tempo esquecido, né? Sim, sim, com certeza. E resgatar essa autoestima aí não é só externamente, né? Não é só começar com a base, um batom, um blush, mas é a partir daí também que se começa essa construção. Sim, uma coisinha puxando a outra. E ainda nessa parte de imagem pessoal, a gente vai para agora a parte de vestimentas, né? Que elas Uhum. podem como elas podem ser um auxílio e não um desafio, né? A gente sabe que às vezes tem a parte do custo-benefício, como que você se descobre seu estilo, sua autenticidade, né? E no seu caso é interessante que, como devido às suas diversas profissões, você acaba transitando, né, em vários ambientes, desde ser uma consultora, parte de esteticista, que tem também um cuidado com a parte de ambiental, digamos assim, também, né, do seu trabalho, né, de ter lá os cuidados que é para Anvisa, esse tipo de coisa. E na sua parte de meio ambiente mesmo, que você pode estar toda chique lá no seu gabinete, ao mesmo tempo que pode estar lá resolvendo as coisas da cidade no meio do nada. Mas faz parte do trabalho. Acontece muito, a realidade é essa. Muitas vezes eu sou pega de surpresa com essas situações aí. Mas no ponto inicial, as vestimentas, ela. Primeiro a mulher tem que ter identidade.
né? Quando a mulher ela tem identidade, que ela se reconhece, sabe o seu verdadeiro estilo, tudo começa a se resolver aí. Mesmo sabendo que em cada ambiente a gente tem que se portar conforme, né? Sim. Tem que ter E lá aí, o casando certinho o ambiente com a situação e a roupinha. eu vou para reunião com a doutora Rebeca de calça jeans. Ela vai falar, eita. A gente procura, então, assim, utilizar as vestimentas como auxílio, né? O estilo, ele não pode ser em excesso e tem que haver estratégia. Eu busco, assim, não misturar o estilo, porque tá dando uma falha no áudio, Rebeca, aqui? Uma interferência? Pra mim, Tá tranquilo? é normal. Tá tipo chiando aqui pra mim. Pra mim é normal. Tá, então vamos lá. Então, assim, quando se pensa em custo-benefício, o primeiro passo ela tem que pensar na autenticidade, né? Qual que é o seu verdadeiro estilo e procurar adequar. Nós vamos nos adequar, igual você falou na situação. Muitas vezes eu me pego no gabinete e tem uma situação de rua para resolver. Então, eu procuro sempre roupas leves, básicas, cores mais claras, suaves, sutis, para que eu possa atender todos os públicos. Porque acontece muito de eu estar também atendendo uma cliente na área da beleza, terminando um atendimento e já correr para resolver uma situação de rua. E muitas vezes até de campo. Quando é na situação de campo, não tem como. Aí é calça jeans, botina e corre. É um armáriozinho que eu já tenho separado para a situação de campo. Mas na mesclagem de consultora de beleza e servidora do município, eu procuro sempre esse estilo mais neutro, mais básico, para poder conseguir. Até porque aqui é Tocantins, é calor, né? Então a gente sempre procura estar dentro desse padrão. Sim. E uma coisa muito interessante que a gente Que a estava gente estava com. é sobre as peças básicas, né? Tipo assim, que caibam, uma peça só pode ser encaixada em vários lugares, né? E também é uma parte de economia de dinheiro e uma parte também de economia de tempo. Tipo, digamos assim, você não precisa ficar pensando no que eu vou ter que combinar. Essa peça já consegue se encaixar em vários lugares, né? Investir em peças atemporais, né? Que elas vão combinar com diversas situações. Uhum. E a parte dos tecidos também, né? Porque os tecidos, se forem tecidos de qualidade, você acaba investindo um pouco mais caro às vezes de início, mas são tecidos que vão te trazer um retorno. Sim, eu falo totalmente. Às vezes as pessoas questionam: ah, mas você opta por marca? Não é questão de marca, é questão de observação do tecido, uma roupa mais coberta, que eu digo até para as mulheres hoje, eu falo, a gente sofre muito, porque você vai comprar um vestido, o vestido não vem com forro, gente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Sim, verdade. Aí como que você se apresenta? Você está em um ambiente ali, uma reunião, várias pessoas e se pega, né, em situações até vexatórias, dependendo da situação. Então, procurar o leve, mas dentro do conforto, né? Sim, verdade. O meu armário, ainda estou descobrindo as coisas que eu vou fazer, né, no meu armário, mas eu tento buscar muito isso de peças que podem realmente se mesclar. Embora as pessoas acham, advogada geralmente é mais social, mas nem sempre. Às vezes a gente tem que sair para resolver coisas no cartório, resolver coisas em lugares públicos, digamos assim, né? E aí não tem como você ir 100% profissional lá, porque você vai ficar de pé, sabe, sei lá quantas horas numa fila, né? Para poder Sim, esperar. Também cidadã. tem a parte. Exatamente. E aí, até nesse caso, Rebeca, o que a gente utiliza muito, vou citar uma peça-chave, que é o blazer, né? Sim. Eu gostei. Advogado também é gente, a Lígia colocou. Pois é. Advogado é gente, contador também é gente, Lígia. Eu passava muito por isso quando eu estava diretamente na contabilidade, né?
A gente sai do escritório já para resolver alguma coisa na rua, você vai para o banco. Aí é aquilo que tu falou, né? Opta por uma blusa de tecido legal, bom, leve, duradouro, né? E você vai usar bastante aquela peça para o trabalho. De repente você joga um blazer, sai, ou ao contrário, coloca o blazer para o escritório, na hora de sair tira o blazer, vai para o banco, resolve o que tem que resolver. Sim, essa é você transitar nos lugares, né? Bom, aqui a gente vai para a parte de postura profissional, né? Basicamente, a imagem ser profissional, né? E como que isso impacta na pessoa. E aí a gente não está falando não tão somente, né, de imagem como estilo, como parte espelho, né, que a pessoa se vê, mas na postura também de trato com as outras pessoas, uma postura realmente de física, assim, né, de você poder não ficar com aquela postura corcunda nos lugares, que também não é uma coisa boa. Então, como que isso impacta também de você passar um profissionalismo, uma boa imagem, né? Então, a postura profissional, ela impacta diretamente no primeiro olhar, né? Na primeira forma como a pessoa fala, ou às vezes até antes da pessoa falar. Uhum. Forma como ela passou pisando, chegou no escritório, chegou no ambiente, no próprio banco, ela já transmite a primeira imagem dela. Fora a imagem externa que a gente já falou, né, de cuidados pessoais, aquela imagem, a forma como ela anda, a forma como ela se porta, aquilo ali já é a primeira imagem que ela comunica, né? E isso traz credibilidade, segurança, já transmite a responsabilidade que ela tem com os trabalhos que ela executa, né? E chega a facilitar negociações. Sim. É aquilo, as pessoas, vamos supor assim, as pessoas não vão chegar e te olharem assim de primeiro momento e te conhecerem, não tem como, é impossível. Mas dependendo da imagem que você passa, a pessoa já sabe, essa pessoa já vai ser mais difícil de trato, ou não, essa pessoa já é mais amigável. A linguagem corporal fala muito, né? Sim, com certeza. As pessoas tendem a confiar mais e respeitar mais em quem demonstra coerência na imagem. Sim. E Na aí a gente volta à questão dela saber, de saber o que vestir, aonde ela está, né? sim. Eu digo também no trato, né, com as outras pessoas. No meu meio jurídico, a gente encontra com vários tipos de advogados, de promotores, juízes, né? E geralmente é um meio muito formal. Mas a gente também sabe da outra parte, a linguagem corporal fala muito. Então você já sabe da outra parte, se é um advogado, por exemplo, mais tido a acordos, digamos assim, um que tenta conciliar as partes, mesmo naquele momento, mais amigável, pela forma como ele trata, como ele gesticula às vezes também. Enfim, você acaba fazendo uma leitura. Já tem outros casos que você sabe, não, essa pessoa já é mais, ela é aquilo que ela escreveu ali no papel e pronto, ela não vai ser mais maleável, né? E no meu meio jurídico fala muito a imagem também nesse sentido, porque principalmente como mulher advogada, existem vários casos por aí, nunca aconteceu comigo, de ter um desprestígio, né? Tipo assim, principalmente advogados mais velhos. Comigo não aconteceu, mas é algo que a imagem também te ajuda, a imagem e a postura, né? Te ajuda a dizer assim, de uma forma mais categórica. Isso eu não aceito, isso tem que ter respeito, esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. Isso faz ela falar com mais clareza, se comunicar com mais clareza e sem medo, né? É, na hora que ela chegar para abrir a boca para falar, a imagem dela externa já falou. Quando ela for tratar, igual você está falando aí, com as pessoas, é, é o básico, né? Educação em primeiro lugar e força na voz não é falta de educação. Sim. Eu já trabalhei com muitos homens, trabalhei em obras
E geralmente era mais com homens. E aí, naquele momento, você entregar uma advertênciazinha para a pessoa. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque acontece às vezes, e aí o homem, ele se eleva, né? Vem em cima da mulher mesmo. Mas se você já vinha tratando ele com aquela postura, você consegue fazer o seu trabalho, executar o que você tem que fazer ali, fazer ele assinar ali, ó, quietinha, caladinho, caladinho, sem questionar muito. Porque Sim. você já transmitiu a sua imagem antes de responsabilidade com o trabalho, com você mesma, e ele não vai crescer, digamos assim, em cima, né? Sim. É, a linguagem, novamente, a linguagem não verbal, né? Como que você vai se portar naquele ambiente também impacta nos resultados que você vai obter, né? Totalmente, totalmente. Bom, agora a gente vai para uma parte que é sobre a organização empreendedora. E aí a gente vai falar um pouquinho de como que a gente organiza os negócios. A gente está falando basicamente mais para empreendedoras, mulheres, esse tipo de coisa, e também nisso não só na parte empreendedora, gente. A gente está focando nisso, mas serve para a vida também. A nossa vida não deixa de ser um negócio, né? Não deixa. A vida não deixa de ser vida e a vida não deixa de ser um negócio. Sim, Mesmo no trabalho, você está ali se comunicando com pessoas e relacionando de forma pessoal. Não tem como o pessoal falar, ah, mas trabalho é trabalho, mas você está relacionando de forma pessoal no seu trabalho, porque ali você é você e não tem como ter máscaras, né? sim. Não resiste ao tempo, né? Porque muitas das vezes a gente convive mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família, né? E no dia que você chega com a expressão trêmula, ele percebe. Sim. E aí, Bom, voltando para o que você falou com relação à organização, a questão é principal, né? Como que a gente alavanca esse negócio, né? Essa nossa vida também, porque às vezes a nossa vida também está travada e algumas dicas aí podem também ajudar, né? então vamos lá. Para alavancar esse negócio aí, primeiro ter clareza, né? A organização empreendedora, ela traz essa clareza, na verdade, e aí a gente pode utilizar ferramentas. Eu vejo alguns profissionais falando que é o sucesso sem estresse é quando você tem uma agenda organizada. Uhum, E nessa agenda você precisa ter prioridades. Eu costumo utilizar as 6 coisas mais importantes do meu dia. Eu gosto muito de bloco de anotação, com rascunho mesmo, otimizando, né? Meio ambiente aí, gente. Utilizo rascunho, grampeadinho, meia folha, 6 coisas mais importantes do dia. O que, que eu tenho que fazer? Inegociável. Tem que fazer. Ele todos os dias chego, já boto aqui do lado, ou na minha própria agenda pessoal. Vou ticando. Às vezes a agenda está muito cheia e eu quero ter mais clareza, eu pego aquelas 6 coisas mais importantes da agenda, passo para o bloco. Fico visualizando ali e fazendo e ticando. Tiquei, às vezes eu viro a folha, sigo pro próximo dia, às vezes eu já tiro aquilo ali, ó, e já jogo fora, porque resolveu. sim. Para você também tirar da sua mente. Eu uso mais, Justamente. eu sou mais meio ambiente ainda, pessoal, que eu uso tecnologia ao meu favor. Ai, Eu eu ainda sou muito papel, eu ainda tô nessa época, eu preciso melhorar. Eu uso a parte das ferramentas mesmo. Eu gosto de usar o Trello, o Google Agenda. Aí lá eu anoto as coisas que eu vou fazer. E eu acho importante falar também da parte da gente não ficar procrastinando nisso de tempo da agenda e das atividades. Porque às vezes tem algumas atividades que você fica enrolando, enrolando para fazer, e quando você vai ver é uma coisa muito simples, mas de tanto você enrolar, vira O medo da execução. Eu tenho tratado muito como medo da execução. Chegou uma atividade para fazer, você nem olhou ainda qual vai ser o grau de dificuldade dela, nem abriu o arquivo e já está com medo de executar ele para depois. Comece sempre pela tarefa mais difícil. Pela manhã, chegou, tá com aquela tarefa, já começa por ela. assim. Já começa para você fazer aquilo que é o mais
Eita, será que. Deu um. Pera aí, tá dando alguma coisa aqui na hora que tu foi falar. Será que foi a internet? É bem capaz, pode ter sido, viu? Deixa eu só tentar um. Pera aí, só um minuto. Deixa eu voltar. É interior, Rebeca. A internet de interior é diferente. Ah, mas São eu Paulo não passa. moral não tá muito boa, não. É que aqui também, quando chove, não funciona as coisas direito, então. Ah, e aqui nós ontem tivemos uma chuva muito boa, não podemos reclamar, porque isso aqui é uma coisa que acontece pouco. Acho que agora vai. Agora foi. Então, eu tava falando aqui, pessoal, que as atividades maiores é bom você fazer logo para você não ficar com aquilo na cabeça. E sobre as atividades menores, eu tenho uma regra que é a regra dos 3 minutos. Se a atividade vai demorar menos ou igual a 3 minutos, já faz ela também, porque senão você ficar enrolando e você não vai querer fazer. Essa é boa. É por isso que eu gosto de colocar no bloco e já ir ticando, porque fica mais fácil, fica com aquela sensação de que eu já fiz tantas coisas e a coisa era tão pequenininha, já realizou ali rapidão e foi. Sim. Bom, ainda nesse tema, acho que é interessante a gente falar também da. A gente estava falando sobre ferramentas, né, de plataformas que ajudam a gerir, né? Então, vamos supor, antes, você que é da área contábil sabe, a notinha era na mão, que tinha que ser preenchida, tudo certinho. Hoje já existe ferramentas que você é muito mais fácil preencher uma nota, você passar um cartão, tudo isso, né? Essa gestão financeira também. Sim, dependendo do ramo que a pessoa está, hoje tem plataforma para tudo. Igual você citou, tem a plataforma da agenda, se prefere usar o Trello. Eu estava tentando identificar qual plataforma online me prenderia mais, porque eu já usei algumas e às vezes eu acabo esquecendo delas. Então eu comecei com a agenda, queria passar para alguma coisa online para se eu tivesse em um ambiente que a minha agenda não estivesse, eu ter o controle ali. Percebi que aquele calendário mesmo simples do celular é o que me prende. Quando alguém fala assim, Giovana, amanhã à noite vamos a algum lugar, coisa pessoal mesmo, eu olho assim, falo, peraí, deixa eu ver bem aqui. Quando eu me pego, eu já tô olhando no calendário. Falei, não cabe mudar, eu acho que eu vou ficar aqui Sim. mesmo. Eu coloco os horários, lá eu já coloco tudo, consigo conciliar, porque a questão também, quando se tem uma vida muito corrida, é conciliar o pessoal e o profissional. Sim. Eu acho que isso é o que mais dificulta, né? É, E esse, ainda mais se vamos supor, além de todas as profissões, tem a vida pessoal. No seu caso, você é casada, então também tem os compromissos pessoais junto com seu marido, com a sua família, tudo, né? Então são coisas que a gente também tem que ir modulando na nossa rotina, porque a vida não é só trabalho e também a gente tem que ter o nosso tempo de lazer, né? É bom para a cabeça. sim. E na parte empresarial, as plataformas, nós temos hoje para vendas, para gestão de vendas, gestão financeira, e eu vou fazer o. Nós não temos parceria paga, né, Rebeca? Mas vamos citar aqui algumas. Para Patrocínio. consultoria de beleza. Gosto, já tem muitos anos que eu uso, e cada dia eu estou descobrindo dentro dela coisas que ajudam a facilitar até no meu dia a dia. Nesse caso, vinculando a vida pessoal e a profissional, que é o meu Rosinha, o nome do aplicativo. Esse Uhum. ele é muito bom para quem vende. Pode ser qualquer coisa, tá? A pessoa pode vender qualquer produto. Ele começou trabalhando somente com as consultoras da Mary Kay, mas hoje ele tem uma gama de catálogos lá dentro e você também pode cadastrar itens que você de outras marcas que não estejam lá. Digamos Uhum. assim, você É um resolveu trabalhar marketplace. com marca.
Isso, você resolveu trabalhar com uma marca que não está lá no catálogo, você consegue cadastrar. Esse é o que eu uso para o meu controle de gestão financeira da empresa, né? Uhum. Controle de estoque, controle de clientes. Lá eu consigo ter também uma agenda que eu consigo visualizar a semana e consigo visualizar o mês. Então, eu percebi que lá eu tenho tudo. Tenho um lembretezinho para as clientes de feliz aniversário. Claro, dá trabalho para alimentar? Dá trabalho. É com o tempo. Você vai alimentando ali, pegando o hábito de todos os dias e olhar. Mas são ferramentas assim, e custo-benefício maravilhoso, para a consultora mesmo. Inclusive, quando eu decidi mudar, olha só o raciocínio. Quando eu decidi mudar para o aplicativo online, eu comprava blocos na própria empresa, na própria Mary Kay, eles têm os blocos de pedido. Quando eu Uhum. somei a quantidade de bloco que eu estava utilizando por mês, dava o valor da assinatura. Sério, foi a primeira vez que eu decidi. Eu falei, ixi, será que eu vou dar conta de manter? Eu vou começar ali. Tava há muitos anos atrás, né? Já consultora pequena, recomeçando o negócio ali. Aí eu olhei e falei, mas quando eu fui olhar a quantidade de blocos, já dava para pagar a assinatura. Eu falei, assino agora sempre semestral, que compensa muito mais. E tem mais ferramentas dentro que você consegue usar, né? Nossa, muito mais. Nesta questão financeira, eu sou muito online. Aí, para minha vida pessoal, eu utilizo o MDO. MDO, o nome do aplicativo. É Meu Dinheiro Organizado. É um aplicativo, ele está disponível para computador. E, vamos pedir parceria desse pessoal aí, Rebeca, tá errado. Fazer patrocínio, Marcar, pessoal, patrocine a gente. eu vou marcar a Carol aqui. MDO, ele é muito bom porque você usa no computador, no celular. Para iOS, ele ainda está pegando a disponibilidade, mas para Android ele está funcionando bem. Eles acho que falaram que para iOS eles estavam esperando uma liberação. Sim. Então, eu mais uso ultimamente. É interessante. Ó, mas pra você ver, gente, é invertida. Eu, para dinheiro, uso papel. Eu uso caderninho anotando as coisas. Aí isso veio do meu pai, né? Então eu sempre gostei de anotar. Na minha cabeça, quando você anota no papel, você tem mais controle moeda, né? Do dinheiro. Aí Sim, todo então, início de mês e final de mês, eu pego e faço o levantamento das continhas, tudo que eu tenho que pagar tem no caderno. Então, gente, ainda sou analógica na parte do dinheirinho. mas eu tenho no caderno também, eu estou fazendo essa transição total agora, mas eu gosto de ter. O aplicativo ele é bem visual, eu estou testando ele, na verdade, é o que eu estou usando agora. Mas assim, eu acredito que vai dar certo, mas eu ainda tenho anotações no caderno também, porque eu tenho a impressão de que eu sinto mais segura ainda, consigo visualizar melhor. É que eu acho que depois, não sei, né? É que a gente, não somos tão velhos, mas a gente ainda tinha contato com dinheiro físico. Então, pessoal, na nossa cabeça que a gente passou por essa transição, o dinheiro na carteira digital dos bancos ainda parece um dinheiro que, sei lá, fica meio avulso, não é a mesma coisa. Parece que não tem o mesmo peso de você pegar o dinheiro e falar, esse dinheiro vai pôr isso aqui, né? Tipo, ter a moeda, ter anotadinho. Agora, para esse Total. povo mais jovem, tecnológico, para eles o dinheiro é tudo Pix. É verdade, é igual as crianças, né? Faz o Pix e passa o cartão, como se lá dentro do cartão não tivesse que ter inserido antes, né? Mas Sim, assim, para contas recorrentes, mensais, eu gosto do caderno. Energia, internet, tarará, tarará, no caderno. Agora, os controles de cartão, eu estou optando muito pelo aplicativo. Estou tentando fazer tudo no aplicativo. sim. É bom por causa até que o dinheiro já vai para a carteirinha. Mas é bom a gente. A gente que está nessa transição, pessoal, a gente ainda usa as duas coisas, a gente ainda está se encaixando. Bom, acho que agora é interessante a gente falar também do networking, né? Que também é muito importante para a parte tanto empreendedora quanto pessoal, né? E esse networking, gente, não é só, vou em palestras. Essa qualificação realmente é importante, você saber sobre o que você vende, o que você trabalha.
Mas o networking vai a mais do que isso, é você ser visto como especialista. E às vezes você investir o seu tempo, não necessariamente o seu dinheiro, né? Sim, e para tudo que você for fazer, entender do que você está fazendo é a melhor forma de transmitir para o outro, né? No meu caso de consultora de vendas, para eu vender um produto, eu tenho que experimentar aquele produto. Porque eu só vou conseguir falar daquele produto, a real, a verdadeira situação sobre ele quando eu utilizo. Ah, esse batom aqui é muito bom. E ficar falando para a cliente, ele é muito bom, ele é forte, ele destaca, ele. Mas e aí a textura e a sensação que ele traz? Ah, mas ele é mate, ele resseca ou não resseca o lábio? A cliente pergunta, você não sabe. Então, assim, estudar o produto é essencial, pode ser um produto ou serviço. Você vai oferecer um serviço, Rebeca oferece serviço, né? Então, você vai oferecer aquele serviço, você vai estudar totalmente o serviço para poder ofertar. Está em Sim. curso, palestras, hoje o digital está fortíssimo, né? Ninguém. Na nossa época é a época dos seminários, né, Rebeca? Tinha que pagar muito seminário para A poder aprender. viagem para você ir no lugar, dependendo de onde você fosse, o seminário, você tinha que pagar a viagem, pagar hotel para você participar de Como conferências. todo programando. Exatamente. E eu, Então, eu acho hoje interessante essa parte também do digital, né? É uma coisa também que desde que eu comecei a me entender por gente, eu tenho assim, hoje em dia, gente, não tem fronteiras. Se você fala, eu quero aprender tal X coisa, você consegue entender na internet. Claro que existem plataformas, cursos que vão te auxiliar, mas eu digo assim, se você tem um pouco de esforço e força de vontade, não tem nada que você não consiga entender, né? sim, dá para ter o primeiro norte, digamos assim, para ter certeza se é aquilo que você quer ou não. Você não escolhe, nem vai fazer nada às cegas, né? Sim. E tem muitas coisas assim que você, é que nem eu falo, é investimento de dinheiro e de tempo, né? Na minha área, que demanda muita atualização, porque as leis sempre mudam, os procedimentos também, demanda muita atualização. Então, você tem que estar muito atento a cursos, tem que estar atento a pós-graduações que sejam, mudanças. Tanto hoje em dia a gente está numa alteração de sistemas nos tribunais, então você também tem que aprender a parte tecnológica para você poder se realmente conseguir continuar atuando. E também a parte que você falou, por exemplo, de entender a necessidade do cliente, né? Por causa que nem tudo que o cliente chega te contando é exatamente aquilo que ele quer, né? Ou que seria o melhor produto para ele. Então, por exemplo, na minha área já chegou gente perguntando: eu quero fazer uma uso capião, exemplo. Só que a uso capião não seria a melhor resposta para o problema que ele me trouxe. Então, também é isso. Acredito que na sua área também, na parte de estética, né? As pessoas chegam com um problema, uma ideia de solução, mas você vai expondo, não, esse exatamente não é exatamente o resultado que ficaria bom, né? Vai dar. O exemplo mais simples é da questão do hidratante. As clientes falam assim: ah, não, eu não quero hidratante porque minha pele é oleosa. E aí mas justamente por isso que você precisa de hidratante. Se sua pele é oleosa, ela está produzindo oleosidade na intenção de hidratar a sua pele. Aí, às vezes, os clientes ficam, como assim? Aí vai explicar todo o processo da hidratação da pele e da produção da oleosidade. É justamente isso. E é você enxergar caso a caso, porque você pode atender 1.000 clientes, pode até ser o mesmo produto ou serviço que você vai prestar, mas são histórias diferentes. Às vezes as necessidades também são. Então, vamos supor, você pode fazer um procedimento estético numa pessoa, mas a outra que aparentemente seria a mesma coisa, para ela não é exatamente a mesma coisa, né? São às vezes tratamentos diferentes, né? É aquela situação, né? Minha amiga te indicou, eu quero fazer igual dela. Ih, mas pra tua pele, igual dela não é legal. Pra tua pele, o melhor seria Uhum, exatamente. fazer a indicação E correta.
E é esse o papel da consultora de beleza, viu, Rebeca? É por isso que nós da Mary Kay somos consultoras de beleza, porque a gente, antes de vender um produto, a gente explica para a cliente o que é ideal para ela. Sim. E aí entra a parte de você ser visto como especialista na sua área, né? E aí você consegue dar as melhores soluções para as questões que os clientes te trazem, né? E aí a gente vem para uma parte que a gente gostou muito de conversar, que é a parte de visualização do negócio e a parte do cartaz de metas, que tanto eu quanto a Giovana fazemos. E isso é uma coisa tanto para o seu negócio quanto para a parte da vida pessoal também, que é de você se enxergar aonde você está e aonde você quer chegar, né? Sim, exatamente. Cartaz de metas, ele é uma forma de você visualizar o que você quer da sua vida, né? Deixando a dica para o pessoal, o cartaz de metas ele é construído em 4 quadrantes, né? Ele vai à vida pessoal, a profissional, a espiritual e a financeira. Financeira. Então, geralmente, eu vou dar o meu exemplo, viu, Rebeca? Eu pego uma cartolina, divido em 4, coloco um eixo em cada quadrinho e ali eu vou colocando figurinhas daquilo que eu quero adquirir, realizar. É um cartaz de sonhos. Então, eu coloco ali os meus sonhos em forma de figuras, né? E todos os dias a gente tem que ter a responsabilidade de visualizar aquilo ali com amor para que seja realizado. Nós, como somos cristãos, né, Rebeca? A gente coloca os nossos sonhos primeiro nas mãos de Deus, mas a gente visualiza e abre o coração para que Ele realize aquilo que a gente deseja. Acredito que tudo que está no nosso coração foi Deus que colocou. Falo, Senhor, é sua responsabilidade. O Senhor colocou, agora realiza, tá ali, ó. Geralmente é assim. E uma outra. Pode falar, Rebeca. Eu ia falar só que essa parte da que a gente faz, né? A gente coloca Deus alinhando na frente, mas é importante a gente falar também que nós somos seres humanos, não quer dizer que a gente não tem ansiedade ainda nas coisas que a gente vai fazer. A gente ainda sofre dependendo das coisas que acontecem na vida da gente. Mas eu acho que isso do cartaz de metas, de você visualizar, você também acaba respeitando um pouco o seu passado, né? E o que você chegou a construir até ali. E aí nisso você não coloca um peso exacerbado nas suas costas, né? Porque você está fazendo o possível com aquilo que você tem. Sim, exatamente. E aí eu entro na parte que até uma dica, fica para o pessoal, para quem não faz. Eu não sei se você faz, Rebeca, a carta para Deus quando é na virada do ano. Ah, eu não costumo fazer não, mas eu estava comentando com você. Eu costumo fazer tópicos de oração para poder orar durante o Ah, ano. verdade. Você tinha falado, tinha Então, fugido daqui. Eu fiz os tópicos de oração depois que tu me falou, até porque no meu devocional já tinha a lista lá, só para eu preencher. A bonita não tinha preenchido. Tava fazendo as orações e não tava preenchendo os tópicos. Achei bem legal. Até posso te mandar já para tu ver. E aí tem uhum. a questão da carta para Deus, que é uma muito interessante. Já tem alguns, acho que uns 3, 4 anos que eu faço, quando chega no final do ano. No dia 31, geralmente, tiro um tempo, escrevo a carta para Deus, que é o que eu quero. Não, ao contrário. Dia 31 eu leio a carta do ano anterior. Dia 1º de janeiro, no caso, eu escrevo a carta para aquele ano. O que eu quero daquele ano. E aí, quando for no final do ano, eu vou ler aquela carta com todos aqueles desejos. O incrível, o bom dessa carta é você ver tudo aquilo que você pediu, que você queria, com detalhes, com riqueza de detalhes. É muito importante escrever com riqueza de detalhes. É interessante o tanto de coisa que você realiza no ano, que você colocou ali e que realmente realiza. É muito bom. E tem coisas que às vezes já aconteceu de colocar também umas metas assim que não cabia em um ano. A gente tem que ter a noção de fazer como real, como que a gente costuma dizer, Rebeca? Metas reais mesmo, metas reais para um ano. Se essa meta for para 2, 3 anos, 5 anos, você quer fazer uma reserva financeira, sei lá, de 1 milhão, ela não cabe em um ano para a sua realidade.
Você coloca, distribui e já fala, ó, na carta mesmo já escreve que ela não é para aquele ano, mas que você está deixando claro ali que vai realizar. Para você ir Sim. passando para as outras e para as outras cartas que você for fazendo. É Eu uma acho forma muito interessante que você está falando, né? De você meio que alinhar. Mas eu acho interessante também você falar isso, porque às vezes a gente esquece o que a gente queria. E assim, quando a gente vai pensar, a gente chega no final do ano com aquela sensação, poxa, não fiz nada, né? Mas na verdade você fez. E eu também acho interessante a gente ter em mente como que foi o nosso ano. Eu já sofri muito dessa parte de, meu Deus, parece que eu não realizei nada. Mas aí eu nada. paro para pensar, como que foi o meu ano? Que tipo de coisas eu passei? Eu passei recentemente por um luto, gente. Também não é fácil, né? Então você tem que respeitar o seu período. Às vezes a pessoa coloca, coloquei uma meta de, vamos supor, coloquei uma meta, vou economizar dinheiro. Mas passa por uma crise, uma doença, alguma coisa assim, você não teve como realizar aquela meta. É você entender metas reais, possíveis e com base nas circunstâncias que você está vivendo no momento, né? Sim, com certeza, isso é essencial. E falando assim, nessa questão de que essa sensação de que eu não realizei nada, eu tinha muito isso, inclusive antes de começar meu cartaz de metas. A minha diretora da Mary Kay me pedia há um tempão, Giovana, faz, faz, faz. E eu nunca fazia. Sempre procrastinava, dava Júlia e ela tava, você fez? E eu não fiz. Aí Aí era sério, é sério. Eu falava, ai, vou fazer, eu tô selecionando as imagens, eu não consegui imprimir, sempre aquela coisa, sabe? E aí, até que eu fiz, e eu comecei a ver, sentir essa sensação de que olhar para o cartaz ali me dá aquela sensação de, nossa, eu realizei muita coisa, ou assim, realizei outras coisas que não estão ali. Aí quando eu olho, eu falo, nossa, eu planejei isso, mas eu realizei aquilo, isso e uma outra coisa. Eu tive também essa sensação agora no início do ano, Rebeca, quando me dá uma ajeitada na casa, fim de ano, início de ano, a gente sempre tira aquelas faxinas, né? E aí eu fui colocar as bolsas da Mary Kay que eu ganho, os brindes, os prêmios, quadro. A gente ganha muita coisa, muita necessaire, bolsa, muita coisa. Aí eu olhei assim, nossa, essa daqui eu ganhei em X conquista, essa daqui eu ganhei quando eu fiz tal coisa. E eu comecei a ver e até valorizar mais. E olha, isso é recente esse ano. Comecei a valorizar mais tudo que eu tenho, toda essa trajetória. Não é só uma venda de um batom, não é só um trabalho ali aleatório. Não é só para o sustento do dia a dia ou um extra, como algumas pessoas pensam. Tem conquistas, tem realizações, tem uma história por trás. A consultora veio aqui em casa um dia desses, e aí ela falou assim: ela me lembrou que eu ganhei a bolsa, eu fui mostrar a bolsa para ela quando eu cadastrei ela. Eu falei, poxa, olha só, foi dar, sabe, dá aquele choque de realidade na gente, que você não está fazendo nada à toa. E eu acho interessante isso que você falou de você revisitar o passado, mas com esse olhar positivo, né? Porque acho que é do ser humano você olhar para o passado pensando no que você poderia ter feito sem valorizar o que você fez. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu fiz o meu site, que quando eu fiz o meu site, eu tive que colocar lá um pouco da minha história, né? Colocar as conquistas, a parte acadêmica, a parte de tudo. Então, às vezes eu tô meia para baixo, aí eu vou lá e olho o meu site. Poxa, quanta coisa legal que eu fiz, eu sou tão nova ainda, sabe? E assim, são coisas que com o passar do tempo a gente vai deixando. E a gente tem que ter muito cuidado com essas vozes interiores que a gente tem, né? De não ser vozes negativas, mas vozes positivas, né? Positivas, valorizar mais o presente, né, do que o passado ou do que o futuro, para poder conseguir esse alinhamento até de vida, de trabalho, de execução do dia a dia, para ter essa agenda plena também, porque às vezes a gente fica tão preso no passado, naquela época, aquela nostalgia, né? Prende a pessoa ali e prende mesmo e estagna a pessoa, né? Deixa ela para trás mesmo. A pessoa chega a ficar para trás por causa daquela nostalgia que ela tem. E às vezes é uma nostalgia por algo nem tão positivo, né? Então, é por isso que é importante a gente estar alinhado, né? E a gente volta também para essa parte do negócio de você
ver o que você realmente quer e onde você está e onde você quer chegar, para você sempre estar vendo que você está dando passos para frente, não para trás, né? Sim. E no quadro dos sonhos, quando colocar, é interessante a pessoa colocar ali no profissional aonde ela quer chegar. Hoje é bom que tem inteligência virtual, né? Então a gente pode criar tudo ali no chat, no Google mesmo, colocando tipo de, eu quero ter igual você, né, na advocacia. Quero ter um escritório com X mesa, X cadeira, já imprimir bonitinho naquele estilo que tu quer e colocar ali. Sim. É você visualizar. A gente estava até comentando que o nosso cérebro é muito visual, então o que está escrito a gente esquece. Mas o que está lá para a gente ver todo dia, a gente se enxergar naquela circunstância, né? A gente tem muito mais facilidade de poder realizar, né? Sim, verdade. Você está visualizando e vai se lembrando pelo que você acorda todos os dias, qual o seu motivo, qual a sua razão de todos os dias, né? Sim. Mas é isso, gente. Acho que deu para passar bastante informações para vocês, não só da parte de imagem pessoal e empreendedorismo, mas também um pouco sobre a vida também, né? Que também é o intuito das lives, né? A gente sair um pouco do mesmo e falar sobre os assuntos legais, assuntos interessantes. Agradeço muito a Giovana por ter me recebido na live. Foi meio divertido, gente. Era para ter sido no meu, mas foi no dela, mas tá tudo em casa, tudo bem. E Essas ficamos tecnologias estamos, né, adaptando. nos adaptando. E acho interessante a gente falar isso, porque nós não somos novas de tudo e também não somos tão velhos, mas a gente passa por essas transições também. Mas o mundo está correndo tão rápido e a tecnologia tem avançado de uma forma que realmente está assustadora. Quando tu me mandou a mensagem, Giovana, não vai dar para abrir. Eu falei, gente, como que nós não vimos isso? Aí fomos A gente, a gente, tentar. a gente tá meio assim, gente. Calma, calma lá. Tivemos semanas difíceis esses dias, mas deu tudo certo. Mas o bom da tecnologia é que se a gente não conseguisse de um jeito, a gente ia conseguir de outro. De algum jeito a gente ia conseguir Vamos fazer mais. isso aí. Agora agradecemos a presença de todos. Pessoal, muito obrigadinha. E eu vou salvar essa live depois no YouTube para ficar tudo certinho. E eu quero te agradecer pelo convite, Rebeca. Tem sido uma força muito grande ter você como amiga, parceira. A hora que eu tenho as dúvidas jurídicas, eu já corro. E assim, tem Eu sido vou lá na minha contadora, que não é mais tão contadora amiga, pelo amor de Deus. socorro. É isso aí, eu tô aqui para somar e nós vamos fazer mais, viu? Já tinha um tempo que eu queria começar esse projeto de live, nunca tinha conseguido começar sozinha. Quando tu veio com a opção, eu falei, agora vou perder o medo. Ai, juntas. E é o que eu falo, gente, a gente tem que perder o medo das coisas. No final, eu tô conversando com a minha amiguinha, vocês só estão vendo também. Mas a vida é assim. E foram temas muito necessários para as mulheres, nós esperamos ter contribuído bastante com vocês. E desde já eu agradeço a todos. Os meus seguidores que entraram aí, que foi ao contrário, eu pensei que ia ter mais pessoas, né? Mais seguidores seu, Rebeca, mas vejo que tem alguns aqui. E gratidão a todos. Amém. Tchau, gente. Boa noite para todos. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau.